Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim trazer um vídeo sobre uma promessa que eu fiz pra mim mesma no começo de 2018, que era se eu ia conseguir ler 2 livros por mês ou não. E nesse vídeo eu quero que vocês descubram se eu consegui cumprir a minha promessa, quais foram os livros que eu li, em que mês eu li eles, em quantos dias eu li cada um. E é isso aí, bora lá? Então, a gente vai começar com o primeiro livro que eu li no começo do ano, em janeiro, que foi o Guerra Civil, que é uma adaptação nos quadrinhos pelo Stuart Moore. E eu consegui ler o livro em 2 dias e eu fiquei um pouco desapontada, porque depois que eu li o livro, eu fui assistir o filme e o filme tem muita diferença do livro. Aqui ele tem muito mais personagens e muito mais coisas e historinhas que acontecem dentro, então eu me decepcionei um pouco com o filme, mas o livro é incrível, é uma leitura que vai fácil, amei de verdade o livro. O segundo livro que eu li também em janeiro foi o Petrus Logos, o Guardião do Tempo, que é do Augusto Cury. Eu descobri o Augusto Cury, na verdade, com esse livro, né? A minha mãe é super apaixonada nele, mas eu tomei gosto por ele justamente por causa desse livro. E aí eu tenho uma mania de marcar as páginas em que tem alguma frase importante, e aqui em cima tem 8 marcações, significa que o livro foi bem significativo em frases, em coisas que significaram pra mim, e é um livro incrível, cheio de coisa pra acrescentar na vida. Tipo, praticamente você muda os seus pensamentos depois que você lê os livros do Augusto Cury. Eu li ele em uma semana, né? Também acho que foi um tempo curtinho. E esse foi o segundo livro de janeiro. Aí a gente vai pra fevereiro e o primeiro livro que eu li foi O Retorno do Jovem Príncipe, porque quando eu era menorzinha eu já li O Pequeno Príncipe. Então, eu não sei exatamente pronunciar o nome do ser humaninho que escreveu o livro, mas também aqui em cima tem 9 marcações de páginas e frases que eu achei interessante, importante. É mais um livro que muda toda a tua concepção do que você pensa depois que você lê. Eu li ele em 5 horas, então ele é um livro assim bem curtinho para você ler, bem fácil. Apesar de ele ter uma linguagem com palavras assim mais difíceis, ele é um livro que você consegue ler rápido, então eu gostei muito por isso também. Então o segundo livro que eu li em fevereiro foi A Casa de Hades, que é do tio Rick, da série dos Heróis Olimpo, e eu demorei 8 dias para ler ele. Ele só tem 2 marcações aqui em cima, que são praticamente no final do livro. E ele é um livro que eu tinha pego uma vez pra ler e acho que eu tava enjoada um pouquinho da série já, mas dessa vez ele foi que foi, e foi um livro bem bom esse ano também. Então os livros de março eu não tenho aqui comigo, porque o primeiro deles foi o Dom Casmurro, do Machado de Assis, e eu emprestei da escola que a gente precisava ler para as aulas de português, então eu nem cheguei a comprar ele. É livro de literatura brasileira, né? Então foi aquela coisa meio maçante, eu consegui ler ele em 10 dias, mas ainda assim não consegui gostar da história, apesar de a gente ficar naquela, será que a Capitu traiu ou não o Bentinho? Mas eu não consegui me aproximar muito da história. E o segundo livro foi A Guerra Continua, que eu emprestei do meu professor de história. E é um livro que eu demorei um mês ou mais de um mês para conseguir ler. Ele também é bem maçante, sobre a Segunda Guerra Mundial, mas foi um livro bem interessante para eu entender algumas posições também. Então esses foram os 2 livros de março. Aí a gente vai para os livros de abril, que o primeiro livro foi O Cortiço, que também é da literatura brasileira, da Luísa Azevedo. Eu realmente não lembro em quantos dias eu li esse livro, ele só tem uma marcaçãozinha aqui em cima, e assim como todos os outros livros de literatura clássica brasileira, ele foi um pouquinho maçante pra mim, então nem consegui contar em quantos dias eu li. E o segundo livro foi Iracema, do José de Alencar, que é um pouquinho mais fininho e tem uma marcaçãozinha só aqui.
mas ele também foi um pouco demorado, porque ele tem muitas palavras assim indígenas e coisa que você tinha que procurar o que era o significado, que eles tinham outros nomes para as plantas, para os animais, então demorou um pouquinho porque eu realmente não sabia o significado das palavras. Chegando em maio, o primeiro livro que eu li foi o livro 5 dos Heróis do Olimpo, que é o Sangue do Olimpo, né, que é o último livro da série. E eu demorei uns 9, 10 dias para ler ele, porque como eu falei, é um pouquinho mais grossinho. Ele só tem 3 marcações aqui em cima. Aí, o segundo livro que eu li foi a Metamorfose, do Franz Kafka, que também é considerado um clássico. E eu demorei provavelmente umas 7 ou 9 horas, assim, pra ler ele, porque é bem rapidinho. E a história te prende muito com o conteúdo. E ainda em maio eu li mais do que o esperado, li mais um livro que é o Felizes para Sempre, que são contos da seleção. E eu tenho também bastante marcações aqui em cima, porque eu acho que as frases são bem aquelas frases de efeito e eu gosto desse tipo de frase. E foi um livro que foi super rápido pra mim também, eu demorei uns 2, 3 dias pra ler. Então é bem fácil também a leitura. E sobre contos da seleção, né? Seleção já é maravilhosa por ela mesma, então eu gostei bastante. E em junho eu consegui ler o meu segundo livro da Augusto Cury, que é O Vendedor de Sonhos, O Chamado, que é o primeiro livro de uma trilogia. E eu tenho também bastante marcações aqui em cima, porque tem frases incríveis e depois que você lê o livro você fica apaixonado. Assim como Petrus Logos e O Retorno do Jovem Príncipe, é um livro que você muda realmente a tua concepção das coisas depois que você lê. E eu acho que eu dei uma melhorada até na minha vida depois que eu li esse livro. Então, acho que desse ano é o livro que eu mais indico para vocês lerem. Realmente leiam, é sério, é incrível, maravilhoso. E o segundo livro de junho foi o Ateneu, que eu também precisei ler para a escola, mas dessa vez eu comprei. Ele também tem marcações aqui em cima e demorei uma semana para ler. Ele também é um daqueles livros que é maçante por ter a linguagem bem antiga, mas você fica querendo saber o que vai acontecer na história, exatamente por ser um livro antigo e os costumes da época e o que acontece, e é interessante. E chegando em julho eu me surpreendi com a minha leitura também, porque o primeiro livro que eu li foi Tempestade e Guerra, que é o último livro da série da Rainha Vermelha, e ele é bem grande. Eu acho que eu demorei umas 2 semanas para ler ele, também tem marcaçõezinhas aqui em cima. Mas ele me deixou a desejar, assim, comparando aos outros livros. Apesar de ele ser grande e fechar algumas pontas, outras coisas ficou com pontas abertas. E acho que a narrativa com vários personagens, assim, também não me agradou. Então, ele foi um livro, assim, que eu tava esperando muito. E apesar de ele continuar sendo bom, ele não é tão bom quanto os outros livros da série. Eu acho que me deixou a desejar. E o segundo livro de julho foi esse pequenininho, de Educar e Sentir as Pessoas, do Hamilton Werneck. E eu gostei bastante porque, apesar de ele ser curtinho, ele fala bastante coisas assim sobre questões psicológicas, tanto na escola quanto na família. Então tem só 2 marcaçõezinhas aqui, mas é porque ele é curtinho mesmo. Mas ele é um livro bem fofinho, que foi também ali em 6 horas, então ele é bem bonitinho. E o meu livro extra do mês, que foi o último que eu li, foi o Donnie Darko. Gente, esse livro é incrível, porque ele não é exatamente igual aos outros uma história. Até a página 80, ele é uma entrevista com o produtor. E a partir dessa página ele começa o roteiro do filme. Então é muito incrível você saber cada hora, cada coisa, coisas que você nem presta atenção no filme, aqui tem tudo. Depois que eu li,
Eu li mais uma vez acompanhando o filme e é muito incrível você fazer isso. E essa edição no Darkside, eles capricham muito. Então, nossa, eu gostei muito. Eu li em 2 dias a primeira vez, né? Sem acompanhar. E é simplesmente incrível. Indico muito pra vocês, que eu amei. Uma das leituras preferidas desse ano foi o Donnie Darko. E em agosto, infelizmente, eu deixei a desejar porque eu não consegui ler nenhum livro, mas eu acho que os Contos da Seleção e o Donnie Darko, que foram livros que eu li a mais nos outros meses, eles completam o espaço de agosto, então infelizmente eu não li nenhum livro, mas eu acho que os outros 2 que eu li a mais compensa para agosto. Então, indo para setembro, o primeiro livro que eu li foi o Atlas Esmeralda, do John Stephens. E eu já tinha lido ele antes, mas fazia muito tempo. Aí eu precisava ler o livro 2, que é a Crônica de Fogo, que eu tinha aqui e não tinha lido. Então eu precisava lembrar da história, o que era. Então eu li de novo o Atlas Esmeralda e a Crônica de Fogo. E, assim, eles são livros bons, mas eu acho que eu tinha que ter lido há muito tempo atrás, porque eles são um pouco infantis, assim, então se você tem uns 11, 12 anos, acho que esse livro é bem bom para sua leitura, se você quer começar a ler livro também. É uma leitura fácil, que vai rápida e um pouquinho infantil até, mas é um livro com histórias bem legais, então eu indico pra vocês também. Em outubro eu acabei lendo 2 livros infantis também, não infantis, mas assim, não com o que eu já tô acostumada a ler. O primeiro foi o Rangers, Ordem dos Arqueiros, As Ruínas de Gorlum, que é o livro 1. O que aconteceu é que eu ganhei o livro 8 da série em 2017 e eu não gosto de começar pelo meio da série, acho que vai até o 12, então eu comprei o 1, li, e o 2 também, que é o Ponto em Chamas. Então eles também são livros assim que vão super fácil, porque são histórias um pouco infantis, até porque o John, que escreveu o livro, ele escrevia as histórias para o filho dele, que era bem novinho. Mas, assim, para você começar a ler também são livros bem legais, que são histórias sobre arqueiros, né? Então eu até gosto dessas coisas, mas achei um pouco infantil. E o primeiro livro que eu li em novembro foi Como Conversar com um Fascista, Reflexões sobre o Cotidiano Autoritário Brasileiro, da Márcia Tiburi. Acho que é um livro bem interessante, especialmente para esse ano que a gente está entrando, para eu aprender a conviver e conversar com as pessoas sobre isso, sobre o assunto. Então, se você quer entender um pouco mais sobre o fascismo e essas coisas de política, é um livro bem legal. E o segundo livro de novembro também foi do Augusto Cury, que é o Manual para Jovens Estressados, mas muito inteligentes. Eu li ele em 2 dias, também é uma leitura super fácil, tenho 4 marcações aqui em cima. E o Augusto Cury, como sempre, ele tem uma escrita um pouco mais elaborada, ao mesmo tempo que você consegue entender tudo que ele diz. Então, jovens, é um livro para vocês e é incrível. E por último, agora em dezembro, o primeiro livro que eu li foi A Minha Vida de Menina, de Helena Morley, que eu achei fantástico, porque apesar de ele ser um desses livros que pedem para você ler de leitura clássica brasileira, eu achei que ele foi muito melhor do que os outros. A história da menininha, ela prende você, as coisas que ela faz, algumas se identifica, apesar da diferença, né, dos anos, porque é 1800 e pouco aqui. Então, eu achei bem incrível para a época que foi escrito, tanto é que tem várias marcações. E foi um dos livros que foi fácil, assim, da literatura brasileira. E o último livro do ano é um livro bem antiguinho também, que é Os Horrores do Mundo Oco. E ele é um livro que estava na casa da minha avó, que era do meu tio, do meu pai, sei lá. Mas ele é bem fininho, ele tem uma estrutura bem diferente. E pelo jeito tem várias e várias histórias do tal do Perry Rhodan, que eu achei assim, envolve coisas de física e do futuro e coisa espacial, assim,
coisas interessantes que, se você for ver na prática, você não fica tão interessado, mas no livro dá pra entender direito. E eu li em pouquinho tempo também, então foi um livro bem gostosinho, assim, pro final do ano. Então, gente, pra 2019 eu não tenho nenhuma expectativa, assim, com livros, até porque eu quero me focar mais nos meus estudos do que nas minhas leituras, mas não que eu vou deixar de ler livros, até porque eu já encomendei alguns na Saraiva, provavelmente essa semana eles chegam. E não quero me desfazer de maneira alguma das leituras, é só porque quero me focar um pouquinho mais no estudo. E é isso aí, então digamos que eu cumpri a minha meta. Apesar de agosto eu não ter lido nenhum livro, teve 2 meses que eu li 3, então eu acredito que esses 2 preenchem o espaço vazio de agosto. Então esse foi o vídeo, galera. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo pra vocês e tchau!